Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos meditar então sobre o 33º domingo do tempo comum desse ano C. Na verdade, como no próximo domingo nós já celebramos a solenidade do Cristo Rei, eu poderia dizer então que hoje é o final, é o último domingo, é o final do ano litúrgico, porque o próximo domingo já é a solenidade e nós entramos então depois no ano de 2020 com o primeiro domingo do Advento. Então hoje nós vamos começar pelo Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Eu vou ler de uma forma mais rápida e depois eu vou comentar o Evangelho. O Evangelho diz assim: naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Nós percebemos no Evangelho de hoje, o Evangelho está falando já do final dos tempos, o Evangelho está falando da vinda gloriosa de Jesus, aquilo que vai preparar a vinda gloriosa de Jesus. Então nós só vemos no Evangelho de hoje catástrofes, situações difíceis, perseguições, queda do templo e tantas outras coisas, perseguições que virão, que vão anteceder a vinda gloriosa de Jesus. E é um evangelho que nós já estamos meditando no final do ano litúrgico. Por quê? Porque estamos chegando ao fim, então a liturgia já traz para nós como também vai ser o fim desta geração, como vai dizer o próprio evangelista, dessa geração que não passará sem que tudo isso aconteça. Então nós estamos preparando para a vinda gloriosa de Jesus. E nada melhor do que pegar, para a gente poder compreender o que vai acontecer, por que tantas catástrofes, por que tanta coisa difícil, terrível deve acontecer para preparar a vinda gloriosa de Jesus. Então, para a gente poder compreender, eu vou pegar com você o livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o caos inicial do livro do Gênesis, antes da criação de Deus. Nós vemos aqui no hebraico, no versículo 2, nós poderíamos ler Tohu Bohu, que significa deserto e vazio. E o que seria o Tohu? Deserto e Bohu, vazio. Deserto no hebraico, significa, a palavra Tohu, ausência de limites. Então já não tem mais limites. Para as trevas, para a catástrofe,
para o vazio, para o caos, não tem mais limites. E o Bohu significa ausência de vida. E ainda nós vemos que as trevas, que representa que o mundo que recusa a Deus, e essa recusa foi instaurada pelos anjos decaídos, segundo os estudiosos do Antigo Testamento, nós vemos que existe um caos, uma ausência de limites para o mal, para as trevas, e nós vemos a ausência da própria vida. Nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que o caos, ele precede todo novo nascimento. Para um novo nascimento, para um novo começo ou para o próprio começo, nós vemos que existia um caos que precedia todas as coisas. Uma ausência de limites, uma ausência de vida que precede e prepara para o novo nascimento. Então nós vemos aqui, antes de Deus criar, antes de Deus chamar a vida, tudo aquilo que o livro do Gênesis nos diz como criação, nós vemos que o caos estava instaurado, o caos já existia. Nós vemos isso também com Noé. O caos tomou conta daquela geração e depois de Noé com o dilúvio, nós vemos um novo nascimento. Então, por que ler isso para falar da vinda gloriosa de Jesus? Porque o evangelho de hoje fala de um caos que vai acontecer. Uma ausência de limites, de perseguição, uma ausência da vida de Deus no meio do seu povo. Por quê? Porque agora não é um caos mais, como diz o Antigo Testamento, instaurado pelos anjos decaídos. Agora é um caos instaurado, claro, pelo demônio que está por trás das coisas, mas um caos instaurado pelo próprio homem. Nós vamos experimentar, o homem vai experimentar a consequência das suas próprias escolhas, a consequência do seu próprio pecado. O pecado está crescendo como o dilúvio tomava conta da terra, o pecado está crescendo de uma tal maneira, tomando conta do coração dos homens e tomando conta do nosso planeta, desse mundo, ao ponto de não ter mais ausência de limites. Ao ponto, de não ter mais limites. Nós estamos vivendo uma ausência de limites para o mal, para o pecado e para tantas coisas. E nós percebemos também uma ausência da vida verdadeira, a vida que é o próprio Cristo, ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a própria vida de Deus no coração e na vida dos homens. Então, o caos está crescendo, e esse caos produzirá, a escolha do homem, esse caos produzirá essa grande catástrofe que nós estamos vendo, produzirá um próprio caos neste mundo. E esse caos vai preparar o quê? Um novo nascimento. Então a vinda gloriosa de Jesus para nós cristãos não deve trazer medo, insegurança, mas a vinda gloriosa de Jesus deve trazer para nós a esperança de um novo nascimento, um recomeço para um novo céu e para uma nova terra. Então depois desse caos final, como no livro do Gênesis, depois das trevas que vão tomando conta de todas as coisas, nós vamos ver que haverá esse novo nascimento, essa esperança que Jesus trará com a ressurreição final e onde ele será tudo em todos e viveremos com ele num novo céu e numa nova terra. Só que o Evangelho traz alguns detalhes importantes. Vai dizer assim que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Flávio Josefo, que é um grande historiador, diz que o templo de Jerusalém era tão belo, ele era coberto por grandes placas de ouro, que quando o sol batia sobre o templo, as pessoas, quando olhavam para o templo, viam refletir a luz do sol naquelas placas de ouro, que o templo se misturava com a própria presença de Deus. Era uma luz tão forte que ofuscava os nossos olhos e a nossa visão. E Jesus vai dizer que não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Diante do caos que o homem vai causando, a única coisa, o único que permanecerá será o Senhor. Tudo que foi construído pelo homem, tudo que o homem constrói sem Deus, não estou dizendo do templo, mas tudo aquilo que aos nossos olhos parece tão belo, tão cheio de luz, tudo isso vai ruir, porque no final dos tempos, o único que permanecerá é o Senhor e aqueles que querem viver e que buscaram viver uma vida em Deus. Então, e isso o livro do Apocalipse também vai dizer lá no capítulo 21, você pode depois pegar na sua Bíblia,
como Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra, nós vemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 22 a 27, que diz assim: Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra levarão a ela a sua glória. Suas portas não precisam de ser fechadas cada dia, pois já não haverá noite. Então aquelas trevas lá que nós vimos que cobriu a face da terra não existirá mais, não existirão mais essas trevas, porque Deus será a única luz. Então não terá, por isso que não ficará pedra sobre pedra. O único que permanecerá é o Senhor. E a ela serão levadas a glória e a riqueza das nações. Nunca mais entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então nós vemos que tudo não ficará pedra sobre pedra, só Deus permanecerá. Nessa nova, e o livro do Apocalipse está falando da nova Jerusalém, que não precisará mais de templo, não precisará mais de tudo aquilo que nós conhecemos, porque os ressuscitados viverão como anjos na presença do Senhor. Só que, irmãos e irmãs, enquanto esperamos esse dia, a vinda gloriosa do Senhor, em que não ficará pedra sobre pedra, só permanecerá aquilo que foi construído em Deus e o próprio Deus, Jesus diz: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Jesus dá uma ordem: não sigais essa gente. É muito interessante porque nós vemos aqui em Lucas 21, versículo 8, Jesus dizendo que é para termos cuidado para não sermos enganados. Poderia também ser traduzido como cuidado com o enganador, o extraviador. É a mesma palavra no grego aqui desse evangelho. Cuidado com o enganador, o extraviador. E onde nós encontramos essa mesma palavra no grego? Lá em Apocalipse 20, versículo 8. Quer ver? Então aqui em Apocalipse nós vamos descobrir quem é esse enganador, esse extraviador, aquele que tira os filhos de Deus do caminho, que é o próprio Jesus. Então capítulo 20, versículo 8 diz assim: Ele sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, de Gog a Magog, a fim de reuni-las para o combate. Ele sairá para seduzir. Essa palavra seduzir aqui é a mesma. Ele sairá para enganar, extraviar as nações. E aqui está falando de quem? De Satanás. É só ler o capítulo 20 a partir do versículo 1. Satanás, que estava preso por 1000 anos, sairá para enganar. Então ele é o enganador, ele é o extraviador. Então quando Jesus diz, quando essas catástrofes começarem a acontecer, preparando a vinda gloriosa dele, cuidado para não serdes enganados, extraviados por Satanás. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou. O único que pode dizer eu sou é Deus. Quando ele se revelou a Moisés, ele disse eu sou. Depois Jesus vai dizer muitas vezes, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus é o eu sou, é o nome de Deus. E a própria palavra Jesus diz, Deus salva. Então Jesus é o eu sou. Aqui Jesus está dizendo que Satanás, que é o enganador, o extraviador, ele virá e se intitulará o eu sou. Ou seja, ele quer tomar o lugar de Deus. Então cuidado, que na hora do sofrimento, na hora das tribulações, na hora desse caos que vai preparar a vinda gloriosa de Jesus e o novo nascimento em Deus, cuidado com o enganador que virá querendo tomar o lugar de Deus. Não devemos segui-lo, vai dizer Jesus, porque a palavra enganador, extraviador no grego, que é a mesma que sedutor, o que significa no grego? Significa conduzir fora da verdade.
Então o tentador virá para seduzir os homens e levá-los para fora da verdade, levá-los ao erro. É a mesma palavrinha aí, como eu disse, tanto em Apocalipse quanto em Lucas. Então qual que é a intenção dele? Nos tirar da verdade, nos tirar do caminho que é Jesus, nos tirar da verdade que é Jesus e nos fazer perder a vida que é o próprio Jesus. E eu termino dizendo aquilo que Jesus vai dizer, né? Jesus dá ordem para não segui-lo, porque senão nós vamos sair da verdade, da vida e do caminho que é Ele mesmo. Mas Jesus nos dá uma dica muito importante, uma promessa para nós, já no finalzinho do Evangelho, versículo 18, para a gente não ter medo do caos que será instaurado. Jesus vai dizer que nós não devemos ter medo, porque para os fiéis, aqueles que permanecerem fiéis, Jesus diz: mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Aqueles que permanecerem fiéis na verdade de Jesus Cristo, passarem pelo caos com o olhar fixo naquilo que Deus tem preparado para nós, esses não precisam ter medo, porque nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça. Ou seja, Deus vai cuidar dos seus. O próprio Deus vai cuidar e nem um fio, diante de tanto problema, o que é um fio de cabelo? Um fio de cabelo não tem tanta importância diante de tantos problemas do caos que foi instaurado. Mas Jesus fala desse fio de cabelo para dizer aquilo que parece tão insignificante, até isso tem valor aos olhos do Senhor. É para dizer, você tem valor, tu tens um preço aos meus olhos e nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça, porque eu estou cuidando de você. E aquilo que a primeira leitura vai dizer. Então, para os fiéis, a vinda gloriosa de Jesus, e porque acreditamos que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça, porque estamos na providência e nos cuidados de Deus, a vinda gloriosa de Jesus para aqueles que creem será um motivo de muita alegria, como vai dizer Malaquias 3:20. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. No hebraico, no original, está escrito assim: para vós que temeis o meu nome, se levantará o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Ele se levantará como vencedor, trazendo remédio, trazendo cura nas suas asas. É só lembrar daquela imagem de Cristo misericordioso, né, de Jesus misericordioso, saindo daqueles raios de suas mãos. Nós vemos trazendo o remédio, trazendo a cura nas suas asas. Então a vinda gloriosa de Jesus para a esposa, para a igreja, para mim e para você, só vai trazer remédio e cura para o caos que foi instaurado pelo demônio e pelos homens, pelo pecado dos homens. Então não tenhamos medo. Quem sabe hoje você esteja vivendo um caos. Não um caos que prepara a vinda gloriosa de Jesus, mas um caos na sua vida, na sua família, no trabalho, em tantas situações difíceis. Saiba que todo caos na Sagrada Escritura prepara um novo nascimento, prepara uma vinda, uma manifestação poderosa e gloriosa de Jesus. Então, se você está vivendo esse caos, se prepare, porque Jesus se manifestará, se levantará na sua vida como o sol da justiça, trazendo remédio e cura para você, para sua casa, para sua situação, antecipando já aquilo que Ele fará no final dos tempos. Que Deus abençoe você, nos abençoe e nos dê a graça de estarmos prontos para a sua vinda gloriosa. Amém.